Olha, ô Renato, deixa eu te fazer uma pergunta aqui do pessoal. Fala, Magnata, do BitChat. Mande seu BitChat também aqui, o seu Satoshi. Faça a pergunta ao Renato. Tá liberado esse QR Code, viu? Eu tinha colocado antes o invoice e isso aí tá... Você coloque a quantia que você quiser. Faça a doação aqui na pergunta, ao invés de fazer o superchat. Fala, Magnata. Fala das empresas de internet sendo fechadas pelo tráfico. Abraço da Noruega. Tá aí, o cara mandou aqui R$18 em 3.548 sats. Obrigado, meu velho. Rapaz, aqui em Salvador, que eu saiba, não chegou nesse nível não, mas tem várias cidades do Brasil, inclusive Fortaleza, que as operadoras que não pagarem não funcionam, velho. Inclusive TIM, Vivo, a porra toda. Agora é isso, o governo brasileiro tá dizendo que quem pagar é bandido e vai pra cadeia, não é isso? Você ganhou uma concessão pública. Chega a facção e diz, ó, velho, é X pra gente não cortar seus cabos. Se você dá o dinheiro, você é bandido. Se você não der dinheiro, não tem como manter o funcionamento do serviço num lugar desse? Hein? Não tem. Inclusive, você me perguntou o que eu faria se eu fosse deputado federal. Estadual, eu acho que tem que botar advogado, usar o gabinete pra meter a cara. Que, inclusive, a oposição não vai fazer nada que modifique o governo. Agora, a principal missão de qualquer deputado federal que não queira entregar o país pro crime é impedir a proposta de Lula de aumentar a pena pra negócio de... Qualquer proposta que vier do PT negar, né? Isso, inclusive, essa de aumentar a pena, porque eles querem aumentar a pena pro cara dar a Z-Box na casa dele, que é o pobre, né? Se meter a zorra, acabar com a Z-Box na casa do pobre, coitado. E mais importante de tudo, ser contra o negócio de federalização da segurança pública. Os lugares que só uma autoridade controla a polícia é Cuba, Coreia do Norte e a União Soviética, não é isso? Quanto mais republicano, quanto mais moralizado o país, mais é descentralizado o comando das polícias. Existem centenas de tipos de polícia nos Estados Unidos, municipal, estadual e federal, não é isso? Se eles federalizarem a polícia no Brasil, vai ser totalitarismo pior do que hoje. A maioria dos policiais vai ser a favor, porque os caras vão prometer uma gracinha financeira, mas vai pagar com a alma, vai pagar com a liberdade, vai pagar com a perda do seu país, bicho. Esse negócio de federalizar, isso inclusive é PEC 300, o Bolsonaro até cogitou isso, mas não passou. Se tivesse passado, meu irmão, agora os caras iam fazer o que quisessem, não é isso? O problema da segurança pública desse país não é polícia. O problema da segurança pública desse país é Ministério Público e Judiciário. Todo mundo sabe, a polícia prende, o judiciário faz o quê? Solta. Não foi eu que disse, não é isso? É verdade. Cadê o cara que meteu a zorra? Vocês botaram a imagem do cara estuprando, a mulher gritando dentro da negócio lá no Rio de Janeiro? Dando murro, toma-lhe joelhada no rim, estuprou a mulher, ela deu queixa, sêmen positivo e o cara de boa, não é isso? Prendeu e soltou, não é isso? Teve isso ou não teve? Teve. Hein? Teve. Pra não dizer que eu sou defensor de Jack. Rapaz, o caso lá do Daniel Alves tinha sêmen na boca da mulher, rapaz. Que estuprador que vai botar o pênis na boca da mulher, rapaz? Você tá maluco, velho? Hein? O quê? Não tinha isso na boca da mulher ou não? O caso do Daniel Alves é um absurdo. O Daniel Alves tinha que ser melhor de jiu-jitsu do que o Hélio Gracie pra em 7 minutos estuprar uma mulher daquela. Não tinha nada no pulso de defesa. E depois nada. ela saiu. Vem cá, estou lesionada. Meu joelho está arranhado, o joelho arranhado. Saíram pra beber depois? Ela sai do banheiro de boa com ele e fica lá na turma, ainda tomando uma lá com a galera. O pedreiro, como é o nome desse pedreiro, Jack, que estuprou a mulher no Rio? Esse pedreiro, você vê que ele tá segurando a mulher, empurrando ela pra dentro do banheiro. O outro cara é o contrário, a mulher tá na frente puxando ele pro banheiro, não é isso ou não? Isso. É igual isso? Você tá empurrando a mulher pra dentro e a mulher puxando o cara pra dentro do banheiro masculino, hein? Vai totalmente diferente, velho. Esse caso do Daniel Alves aí foi absurdo, velho. Pelo amor de Deus. Casos reais acabam falsas acusações desvalorizam as verdadeiras vítimas, né? Exatamente. Olha, o Pablo Sonati, coloca o Pablo. Pablo, quer fazer uma pergunta pro nosso querido Renato 38, comentarista? O Pablo Sonati tá aí com a gente? Coloca o Pablo. Quer fazer... Pablo, se fosse estuprar alguém, você ia botar o pênis na boca da pessoa? Peraí, você ia botar o pênis na boca da pessoa, velho? Da vítima? Quer dizer, bote aqui na boca, na boca de Laele pra você ver o que você vai fazer, não é isso ou não? Hein? Vai ser o último boquete da sua vida, não é isso ou não? Hein, Pablo? Hein? Faça a pergunta, Pablo. Isso aí ele tá comentando, diga aí. Em relação a isso que ele falou, a Damares está sendo uma das principais, tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Tá sendo ou continua sendo? E eu nunca vi Bolsonaro criticar nenhuma das propostas absurdas, criminosas de Damares. Eu nunca vi, bicho. O pessoal fica falando de misoginia. Eu tô falando de misandria. Existe ódio. Hoje em dia, um homem é um cidadão de segunda classe com menos direitos nesse país. Sim. Hoje em dia, a principal agente misândrica desse país é Damares, eu nunca vi. Se eu tiver errado, você comenta aí. Uma vez que Bolsonaro tenha criticado isso, ao contrário, quando ele fala do legado dele, nada elogiava, fala das leis feministas que ele apoiou, lei de proteção à falsa acusadora, não é isso como é o nome? Lei Mariana Ferrer, né? Mariana Ferrer. Pois é. Esse é o orgulho da vida do cara, né? Diga aí, Pablo. Exatamente. A Michelle tá indo pro mesmo caminho, se é que não é totalmente igual. A gente sempre comenta sobre isso aqui na Brado. Deixa eu fazer uma pergunta para você,
Renato, uma pergunta meio subjetiva, porque a gente não sabe o futuro, né? Mas em relação ao Bitcoin, né, que o Renato que gosta de falar de Bitcoin, eu entendo que o Bitcoin é uma tecnologia de 2008, né? Tecnologicamente, ela tende a ser ultrapassada se já não é, certo? O que mantém errado. o Bitcoin... O Bitcoin não é uma tecnologia de 2008, não. O Bitcoin não é uma plataforma, ele é um protocolo, é como o português. O português que se fala hoje é igual ao de 2008? Sim, tudo bem. É igual? Mas o português que se fala hoje é igual ao de 2008? As palavras menos, né? Existem mais palavras ou menos hoje que existiam em 2008? Acredito que mudou algumas coisas. Mudou. O Bitcoin também mudou. O Bitcoin já mudou centenas de vezes. O Bitcoin muda. Como o TCP/IP já mudou centenas de vezes. O quê? Tecnologicamente, ele é... Sim, tecnologicamente. Os tipos de endereço válidos já mudaram. A criptografia de geração de endereço, tudo isso já mudou. Mas isso, então, tudo bem. Mas isso não impede que outra moeda igual exista. Não, existem milhares de moedas iguais. Isso, centenas, dezenas de milhares. Então, tudo bem, isso que eu tô falando, é isso que eu tô falando. Agora vamos lá, o que mantém o Bitcoin sendo forte, igual muitas pessoas, o Bitcoin agora tá R$84 mil, né? $84 mil. Muitas pessoas se apegam muito ao valor, ao preço do Bitcoin. Eu sempre falei que o Bitcoin, ele custa um Bitcoin. Nesse preço que está agora, pouco importa, até mesmo na ideia do Satoshi Nakamoto. Porque eu acho que esse preço até prejudica um pouco o Bitcoin. Se surgir uma tecnologia, eu entendo que o Bitcoin, a adesão dele é mais importante. A adesão e a confiança no Bitcoin chega a ser a mais importante. Você acha que surgiu uma tecnologia e com as próximas gerações futuras, não com a nossa, daqui 30 anos, pode haver uma adesão em outra criptomoeda? Você não acredita que no futuro, 20 anos, possa ter alguma outra moeda que bata de frente com o Bitcoin? Ou até mesmo o Bitcoin fique mais para as pessoas mais antigas e a nova geração comece a aderir ao Bitcoin? Ou outra moeda, desculpa. As novas gerações começam a aderir outra moeda? Possível tudo né? Agora, a tendência é a seguinte, se isso foi tentado dezenas de milhares de vezes, e todas as vezes que foi tentado deu errado. Tem um negócio chamado efeito rede. É possível que nos próximos anos uma Fiat de outro país supere o dólar? É possível, mas é muito improvável, né? Porque o dólar tem um negócio chamado efeito rede. Os contratos todos no mundo inteiro já estão em dólar. Os Estados Unidos têm 10 vezes mais porta-avião do que qualquer outro país do mundo, não é isso? É possível que outra Fiat supere o dólar nos próximos anos? Mas é muito baixo. É possível que um outro metal supere o ouro como reserva de valor dos bancos centrais? É possível que daqui a 30, 40 anos o urânio 235 seja muito mais útil e valioso e escasso do que o ouro. A questão é que a chance do Bitcoin ser substituído é muito mais baixa do que o dólar ou o ouro serem substituídos, né? Porque existem muitas alternativas na tabela periódica que podem ser mais úteis e mais escassas do que o ouro, e existem infinitas possibilidades de países que podem superar os Estados Unidos em qualquer aspecto que os Estados Unidos coloque. A questão é que o criador do Bitcoin, ele renunciou a toda a honra, toda a glória e a riqueza de mais de 1 milhão de Bitcoins. Quanto é que custa 1 milhão de Bitcoins? Você conhece alguém que renunciou a trilhão de dólares de riqueza durante 20 anos? Não teve. Vai voltar a acontecer isso? E a questão do efeito rede quantas pessoas têm Bitcoin no mundo? Quantas pessoas trabalham de graça para o Bitcoin há 20 anos? Quantas pessoas empreendem no Bitcoin? Qual a liquidez disso? Como é que a moeda que surgiu do zero vai substituir isso de uma hora para outra? Qualquer coisa que ela tenha de vantagem pode ser incorporado através de um BIP, de um Bitcoin Improvement Proposal. Porque o Bitcoin, ele não é um software definido. Ele é uma série de regras que você pode mudar, inclusive por consenso. Não entendeu o que eu estou dizendo? Qualquer tecnologia que seja criada por outra moeda, se for útil e superior, pode ser incorporada no Bitcoin. E aí, o que não pode ser incorporado é o efeito rede, que é o número de usuários, não é isso? Fala, Pablo, que faz um contraponto. O que é mais... A importância maior do Bitcoin para você? Qual a propriedade dele mais importante? Não, a importância. Por que ele é importante para a sociedade? Na ideia do Satoshi Nakamoto. São 3 aspectos, não é isso? Quem guardou ouro ganhou de prata nos últimos 2 mil anos em todos os 20 séculos, não é isso? Quem guardou prata ganhou em bronze nos últimos 20 séculos. Você compreende isso, não é isso? Quem guardou bronze ganhou de ferro nos últimos 20 séculos. Porque o bronze é mais escasso do que o ferro, a prata é mais escassa do que o bronze e o ouro é mais escasso que a prata. Na época do Antigo Testamento,
Na época das pirâmides, não é isso? Era 4:1, 4 gramas de prata compravam uma de ouro, não é isso? Do Antigo Testamento era 6:1. Na época de Jesus era 10:1, não é isso? Na Idade Média era 12:1 e agora é 80, 100:1. A tendência é a prata sempre se desvalorizar em ouro, não é isso? Exponencialmente. E o ouro se desvalorizar em Bitcoin. O primeiro aspecto é que o Bitcoin é mais escasso do que o ouro, né? E a consequência disso é que a moralidade das civilizações, ela é definida pela moeda que ela adota. Se você adotar uma moeda pouco escassa, uma má reserva de valor, você tem uma baixa motivação de investir e acumular. E uma alta motivação de gastar logo e se dedicar à vagabundagem, né? Isso é um dos motivos de lugares que têm moedas fracas geralmente serem lugares desmoralizados, né? É isso. Esse primeiro aspecto, o Bitcoin muda a moral das pessoas acima. As pessoas que vão adotando o Bitcoin, eles vão passando a ter uma moral superior de qualquer grupo que já teve na história da humanidade. Tem um segundo aspecto, que é o fato de ninguém poder tomar o Bitcoin de você gerando suas chaves offline, fazendo sua autocustódia. Nem todas as pessoas do mundo podem te roubar, não é isso? Ele ser impossível de ser tomado violentamente, inclusive por juiz, esposa adúltera, filho indigno e tudo mais. E, inclusive, isso traz a possibilidade de você levar o suor do seu trabalho pro seu caixão, se ninguém lhe honrar. E tem a terceira possibilidade, que é para você poder transmitir ele por qualquer meio de comunicação. Você consegue tirar ouro da Venezuela, você consegue tirar ouro de Cuba, você consegue tirar ouro do Brasil legalmente? Pois é. O Bitcoin você consegue por qualquer meio de comunicação. Você pode mandar por e-mail, você pode mandar por SMS, você pode mandar por carta, por rádio, você pode inclusive memorizar em sua cabeça ou dizer de boca, não é isso? Essas seriam as três propriedades de Bitcoin que mudam tudo, né? Você viu o Carioca lá no podcast falando com os caras lá do... Quem é Carioca? Do podcast lá do Ticaracatica, lá do Bola, sabe quem? Ou seja... Ticaracatica, eu não joguei isso, não. Ticaracaticast lá, o Carioca que era do Pânico, você não foi na mina lá do Pânico. Ele falando que o Bitcoin pode ser apreendido se os agentes da Receita encontrarem as Trezors. Não, mas se você achar as palavras, aí sim, então o que aconteceu. Não, existem pessoas que têm... Já aconteceu ataque físico você conseguir retirar do equipamento o PIN. Porque você tem que colocar um PIN ali, né? E cada vez que você coloca, dobra o prazo e tal. Existem pessoas que fazem isso, mas é por isso que é mais barato. Não compre Trezor, não compre Ledger, não compre nenhum equipamento que não seja, como é que chama? Fora da internet. Airgapped. Compra o treinamento, bicho. O treinamento custa menos da metade de qualquer um desses. Custa 10 vezes menos, não é isso? É 300 conto, eu acho. Aí o treinamento, você faz o treinamento, você consegue. Inclusive, você não quer gastar nada. Tem de graça no Bitcoin, eles ensinam tudo. Você não precisa de nenhum equipamento para criar e assinar suas chaves offline. Qualquer celular velho. E o Renato fará workshop sobre isso no final do mês, dia 26 a 28 de abril, aqui em Salvador, para você da capital. Inscrição com desconto hoje, no chat do YouTube da Rádio Brado. São 9h37. Tem várias perguntas aqui para o Renato 38 hoje, programa especial. O cidadão diz o seguinte, Renato, estou mineirando e está ótimo, acumulando muitos satoshis. E antes do Renato responder essa e outras perguntas... Rápido intervalo, 3 minutos, a gente volta, não saia da Rádio Brado, meu querido ouvinte. Aliás, você pode responder essa, o cara falando que está minerando e está ótimo. Diga aí, Renato. Qual a pergunta? Ele só falou isso, comentou. Quer comentar? Eu nunca mexi com mineração, não. Tem um brother aí de Vale a pena ainda a mineração? Tem um brother aí de Macedo chamado Deni Torres. Entre na internet aí, esse cara mexe com mineração há mais de 10 anos. Tem centenas de histórias de gente que se lascou. Inclusive, as grandes empresas de capital aberto que se mexeram com isso perderam dinheiro, velho. Eu já vi gente multiplicar dinheiro por 10, mas quem ficou muito tempo nisso, uma hora se lascou, viu? Esse negócio de mineração só vale a pena pra quem tem acesso à máquina ou energia elétrica, ou ambos de graça, né? For minerando na máquina da empresa, aí pode ser. Fora isso, meu irmão. Hein? A mineração hoje, não sei se vale mais a pena. Não, se for com a energia elétrica dos outros, na máquina dos outros, né? Custo zero, né? Outra mensagem aqui de ouvinte no BitChat, BitChat QR Code. Um crítico do Bitcoin falou que o Bitcoin é uma moeda fiduciária, pois você depende que alguém o aceite no futuro, diferente do ouro e da prata que tem... Renato já respondeu isso. Ele está comentando... Se ninguém aceitar ouro no futuro, o ouro não tem valor, não é isso? Aí como é que você vai tirar um ouro do lugar da sua casa? Estoura uma confusão do jeito que está o Brasil, o governo vai na sua casa, leva tudo, o traficante entra lá e, irmão, não existe. Não existe valor intrínseco. As coisas só valem em relação às pessoas, né? No mundo onde não tem pessoas, nada tem valor. O valor é subjetivo, né? Essa é uma das afirmativas amplamente demonstradas na praxeologia da economia austríaca, né? Não existe valor intrínseco de nada, né? Todos os valores, eles só existem porque existem pessoas para apreciar as coisas, não é isso? Perfeito. Quem mandou mensagem aqui foi o meu amigo Felipe. Um abraço para você, Felipe. Olha, tem várias mensagens aqui, olha só. Renato, minha honra, consiga um estágio para mim com o professor Carreiro. Não mandou nada, mandou... Vai lá na casa de Carreiro. Carreiro, como é o nome do lugar onde ele mora aqui? Vai lá na casa dele, fale com ele, rapaz. O cara é um gênio, velho.
Rapaz... Ele é de Salvador, Carreira? Porra, ele mora em Patamares aí. Ele é hipnólogo, né? É. Eu vi você num podcast com ele. Tem uma outra pergunta legal aqui. Renato, estou desanimado. Ele e Tenobi, os dois caras do chá, não é isso? Hein? Ele também toma chá esse aí? O Carreiro também? Você também toma os três? Eu tomei uma vez numa experiência lá de Universidade de Carreiro. Rapaz, eu achei que a árvore fosse me comer, velho. Rapaz, que loucura. O céu acelerando, desacelerando, igual a abertura do Walking Dead. Renato. Aquele cara da abertura do Walking Dead tomou, lhe garanto, velho. O quê? Renato, o cara tá falando o seguinte aqui no BitChat. Estou desanimado com a sua resposta sobre a candidatura. Quem votaremos em 2026? Isso é lamentável, Renato. A gente vota todo fim do mês. Calma, Renato. A gente vota todo fim de mês, rapaz. Renato, comprar Bitcoin, sobreviva. Aí depois, quando começar a aposta de morte, é que você vai votar mesmo, botando um pocano, não é isso ou não? O Renato responde isso daqui a pouco. Depois do intervalo, 3 minutos, não saia da Brado Rádio. Fique aqui, não saia da Brado.